Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike para a gente saber como é que andam as coisas aqui no nosso canal. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos amigos, colegas, alunos que nos incentivam a cada vez mais postar, colocar no canal esses estudos bíblicos, esses estudos de qualidade para que você possa fazer o seu crescimento bíblico, teológico. Bom, gente boa, eu quero agradecer de maneira especial, como sempre faço aqui, a Márcia Aparecida Miguel Zepponi e a professora Ana Lúcia Escapim. A Márcia que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se tratam de temas de relações pessoais, relações teológicas, filosóficas, educacionais, se tratam temas do cotidiano, como encontrar-se consigo e com Deus. Então, meu grande abraço a esses nossos patrocinadores e também todos aqueles que fazem o patrocínio, a sua colaboração aqui com o nosso canal de maneira anônima. Bom, gente boa, a temática de hoje nós vamos ter como temática São João. São João, nós já trabalhamos as grandes ideias teológicas em 3 aulas, essa é a quarta. Primeira, Apocalipse, Criação, Êxodo, Aliança, e hoje nós vamos tratar o último tema, a última grande ideia teológica de São João, que é o esquema do processo. Esse esquema do processo é o que nós veremos agora e vamos ver também os impactos desta ideia teológica no contexto do quarto evangelho, né? O esquema do processo é herdado de uma teologia muito própria de Isaías, precisamente Isaías 43:10, onde o texto diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meus servos que eu escolhi, a fim de que se reconheça e que me acreditem, e que se compreenda que sou eu. Nenhum Deus foi formado antes de mim, e não haverá outro depois de mim. João usa uma grande terminologia jurídica para apresentar a história de Jesus dentro de um grande drama. Na verdade, o julgamento contra o mundo ocorre, um momento de julgamento de uma nova ordem, de uma nova realidade que está sendo julgada. Então, para João, no Evangelho de João, aparentemente Jesus é o réu, mas na realidade teológica que João quer mostrar é o mundo, ou seja, o poder corrupto do mal, diabólico, ou seja, divisor, fragmentador do homem. Esse poder fragmentador ele é condenado. O príncipe deste mundo, como a gente vê em João 12:31, agora é o juízo deste mundo, agora será lançado fora o príncipe deste mundo. Então, essa dinâmica de João em todos os textos, ela deve ser compreendida dessa maneira. Há muitas testemunhas, a lei, João Batista, as obras de Cristo e o próprio Pai. Então, a continuação do processo após a glorificação de Jesus e dos discípulos faz com que eles e cada um de nós que crê, que conhece, que abraça e que guarda as palavras do Cristo, nos faça testemunhas. Então, além disso, todo bom julgamento, todo bom processo tem que ter um advogado. Então, além disso, a figura muito importante em São João é a do paraclete, paráclito, ou seja, o advogado de defesa. O próprio Jesus está durante a sua vida eterna e continua a ser, né? Então, Cristo enquanto está entre nós é o nosso advogado. Cristo enquanto está com os apóstolos é quem fala do Pai, é o advogado. Mas
continua a ser o Espírito Santo após a glorificação de Jesus. Isso é algo que fica muito explícito quando a gente lê João no capítulo 14, versículos 16 e 17. Jesus vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, preste atenção nisso, vos dará outro paráclito, outro advogado. Naquele momento é ele. Então, vou repetir. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Diz muito. Eu digo para vocês que muitos cristãos, ainda hoje, não percebem a profundidade das palavras de João. João não proclama, não escreve, não firma uma palavra no seu texto sem que ela tenha uma repercussão, sem que ela repercuta de maneira profunda. Parece que é um jogo irônico de São João, um julgamento. Nesse julgamento não está claro quem é o juiz e quem é o condenado. Aparentemente, a gente olha, o réu é Jesus, né? Mas na verdade, ele é o verdadeiro juiz. E existe até uma cena do Evangelho de São João que pode parecer, pode passar muito despercebida. No tribunal, na cena do julgamento, Pilatos faz Jesus sentar-se. Quem se senta no julgamento é o juiz. Vestido com um manto real roxo, com um cinto e com a coroa de espinhos. Isso em João significa que Jesus está no trono e é o juiz e diante dele todo mundo. E foi a sexta hora em que Jesus foi obrigado a sentar-se no Gábata, no litóstrofe, no pavimento, que é de onde eram proclamadas as sentenças. Então, Pilatos, o governador romano, ele não proclamou a sentença. Quem dá a sentença é o próprio Cristo sentado. Ou seja, ele se coloca como não há quem o julgue, não há quem o acuse. Isso nós vamos ver lá em João 19, 13 e 14. Sendo assim, essa cena simbólica, Jesus é o juiz escatológico que julga o mundo. Esta cena vai ser linkada depois com Apocalipse. E no exato momento em que ele se senta, ele julga o mundo. De maneira profunda, João trabalha essas aparências que contrastam com a realidade. Nessa lição nós vamos considerar o conteúdo explícito da teologia. Nós vamos mergulhar em contextos teológicos que muitas vezes nós podemos ler o texto e não ver, não compreender. Então, muita atenção nesta aula. Esta aula é uma virada de chave na compreensão do texto do quarto evangelho, do tema joanino do processo. Comentaremos essa expressão, que dentro do Evangelho de São João, Jesus ele revela, Jesus ele transforma, ele mostra quem é Deus. Então, é todo um processo, é toda uma sistemática que existe dentro do Evangelho de São João. Para quê? Para que diante das palavras se faça algumas moções da alma do ser humano. Diferente dos sinóticos que querem mostrar cenas, fatos, querem fazer uma catequese, aqui não é uma catequese que quer ser colocada. Aqui é a tomada de posse, a tomar em mãos uma grande realidade. Então a mensagem teológica de São João pode ser sintetizada dessa maneira. Quando nós olhamos para o Evangelho de São João,
nós temos que ter em mente o seguinte: Jesus revela o rosto de Deus. Em primeiro lugar, isso. João ensina que Jesus revela o rosto de Deus, ou seja, revela o Pai. João 1,18. Deus nunca o viu. Quem me vê, vê o Pai. João 14,9. E é um contexto que vai a uma infinidade. Mas quem é Deus que Jesus revela? Quem é o Pai que Jesus revela? O Pai que se revela desde o Antigo Testamento. É Deus, é aquele que é. E é por isso que em tantos momentos, em tantos versículos do Evangelho de São João, nós vamos escutar eu sou, Yahvé. Nós vamos escutar essa expressão forte e potente que está para mais de 20 versículos. Eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas, João 10,7. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Eu sou a verdadeira videira. Então, todas as vezes que Jesus usa essa expressão, ele está dizendo: isso aqui é algo que vai mudar a maneira de pensar. Muitas vezes, muitos homens, muitas mentes da humanidade se perdem em querer saber quem é Jesus. Isso é mergulhar no mistério, como dizia Santo Agostinho, isso é tentar desvendar a Trindade, como três podem ser um, sendo duas naturezas. Ele vai dizer que é como tentar colocar a água do mar dentro de um pequeno buraco na praia. É insanidade. Porém, não é compreender dessa maneira, para fazer elucubrações teológicas e falar bonito, filosoficamente, discursar. Não. O contexto aqui é outro. Jesus não diz, eu, Jesus, sou. Não. Ele está dizendo algo muito maior que isso. Ele está dizendo, eu sou aquele que sempre foi, é e sempre será, é o pão da vida, é a luz do mundo, é a porta das ovelhas, é o bom pastor, é a ressurreição e a vida, é o caminho, a verdade e a vida, é a verdadeira videira. Ou seja, Deus é tudo aquilo que o homem busca. Então, ele se dá totalmente ao homem. Basta o homem estender a sua mão, tocá-lo e aceitá-lo. Talvez essa, como diz Santo Agostinho, é uma das cenas que a liturgia eucarística mais traz para nós como reveladora. É um ato de fé. Santo Agostinho dizia sobre a Eucaristia, sobre o ato de comungar. Ele usava essa expressão: contemple o que és, recebe aquilo que sois. Então, Deus é tudo isso: o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a vida, a verdadeira videira. Ou seja, de onde tudo sai, de onde tudo se projeta, de onde tudo cresce e frutifica. Jesus não está dizendo que ele é, mas ele está dizendo que Deus é. Não que ele não seja Deus, mas não se percam no humano, mergulhem no divino. Então, caros alunos, estas são fórmulas da revelação com as quais João quer apresentar Jesus como aquele que mostra Deus, a face de Deus. Yahvé, eu sou aquele que sou, aquele que é. No entanto, em alguns casos, a fórmula eu sou é usada absolutamente. Então, João 8,24. Se você não acredita que eu sou, você vai morrer em seus pecados. Curto e grosso. Isso aqui deveria estar escrito na porta de todo confessionário, na porta de todo oratório, na porta de toda igreja. Se você não acredita que eu sou, você vai morrer em seus pecados. Aí é uma opção sua. Se você acha que não tem, tudo bem.
Mas se você sabe que tem, ele é o caminho para a libertação. E só ele pode fazer isso. Outro versículo que coloca isso de uma maneira marcante. João 8:28. Quando você crer o Filho do Homem, então saberá que eu sou. Então, quando você crer no Filho do Homem, então você saberá que eu sou. É necessário crer para entender. Crede per capere, capere per credere, diz Santo Agostinho. Ou seja, é necessário acreditar para entender. E entendendo, crer mais fortemente. Outra expressão forte. Antes de Abraão, ou seja, antes do pai da fé, Deus é. Então Deus não precisa de Abraão para que eu creia. Deus não precisa de Abraão para que me ame. Ele é. João 13:19. Eu digo-lhe agora, antes que aconteça, para que quando isso acontecer, acredite que eu sou. Ou seja, tudo se passa na nossa vida partindo do ponto de vista que de Deus saímos, em Deus estamos e para Deus voltamos. E tudo que ocorrer na nossa vida é um ato de amor de Deus para conosco. Tudo. Tudo. Sem exceção alguma. Ah, mas o inferno, a morte, tudo. Se alguém não quiser amar e nem ser amado por Deus, ele vai respeitar. Porque se ele tivesse que interferir nessa liberdade, ele nos destruiria. E ele prefere obedecer o pedido de um filho amado que não o quer estar diante dele, distante dele, do que destruí-lo. Esse é o inferno. Diante da revelação de Jesus, que é uma comunicação de vida de Deus, o homem está na atitude daquele que conhece. A ação fundamental do homem, então, na teologia de João, expressa pelo verbo saber, na dimensão que enfatizamos, não na atitude intelectual apenas, mas afetuosa. Conhecer alguém é ter intimidade, com ele. Aquilo que dizia o rei Davi: me tira tudo, mas não me tire a intimidade contigo. Conhecer Deus significa compartilhar a vida. Compartilhar a vida é estar junto. Vinde e vede. Onde moras, Senhor? Vinde e vede. Isso nos leva a fervorar a nossa intimidade, experimentar Deus, conhecê-lo no sentimento de João. Não raciocinar para elucubrações teológicas, filosóficas, falar bonito, não. Tem muita gente que quer aprender teologia, filosofia, apenas para falar bonito, para monetizar. Essa é uma palavra moderna agora. Mas esse não é o caminho. O caminho de Deus é mergulhar. Nós estamos vivendo uma situação no mundo hoje que nos deve criar um desconforto de tentar entender isso, mas não entender do ponto de vista intelectual. É de experimentar. É de lado a lado com Deus trilhar esse caminho. É um êxodo. É uma nova criação. É uma grande revelação na vida de muitos de nós. Experimentar essa realidade é entender aquela realidade que Lucas vai falar também. Tentar compreender Deus, simplesmente compreender, é correr o risco de ter recaído sobre si aquela palavra do Evangelho de Lucas 13, 26, 27. Direis então: comemos, bebemos contigo, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. É um severo aviso aos que buscam sem intenção de conhecer. Então, o primeiro conceito em João
é o conceito de que Cristo revela o Pai, revela Deus. E Deus é tudo aquilo que o homem deseja. E ao homem cabe conhecê-lo, ou seja, ser íntimo dele. Aquela expressão que nós usamos em todas as nossas liturgias, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, então vamos conhecê-lo. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Então, tenhamos intimidade com Ele. Esse é o nosso dever e a nossa salvação. Verdade plena. Tome posse disso. Segundo conceito de João, Jesus cria um novo homem. Jesus cria um novo homem. A segunda afirmação é fundamental, é que em Jesus temos uma nova criação, que supera a impotência do homem pecador. O pecado gera lacunas na nossa maneira de compreender, de sentir, de viver, de fazer, de buscar. A graça vem através de Jesus Cristo. João 1,17 diz isso. E João 15:5 vai dizer, sem mim você não pode fazer nada. A ideia de poder, muito importante no pensamento de João, o homem não pode sozinho. Ou seja, ele encontra numa situação de impotência, onde Jesus, por exemplo, repete várias vezes a expressão muito forte. Onde eu vou, você não pode vir. Ele repete mais de 3 vezes isso. João 7, 34, 36, João 8, João 13, 33, 36 e 37. Como que podemos entender isso? Onde Jesus vai? Vai para o Pai. O homem, por outro lado, não pode alcançar Deus sem a graça do Filho. Jesus é a graça. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, a gente tem que entender uma coisa que, durante séculos, é muito difícil de ser compreendida pela humanidade. Qualquer homem morre. O homem morre sozinho. Mas não basta morrer para ir para Deus. Não basta morrer para ir para o Pai. Não basta morrer para ir para o céu. Só em Jesus se pode chegar em Deus. Nenhum outro homem pode. Muitos grandes homens fizeram grandes coisas, mas o único que ressuscitou e mostrou o Pai foi Jesus. O homem só pode morrer. Mas morrendo, ele simplesmente vai, como pensava, como exclama profundamente a teologia hebraica, vai para o poço dos mortos, para a mansão dos mortos. No entanto, Jesus faz uma adição à declaração de impotência. Onde eu vou, vós não podeis seguir-me agora, mas você vai me seguir mais tarde. João 13:36, ele está falando com Pedro. Nela uma forte contraste entre agora e mais tarde. Agora eu não posso, mas mais tarde sim. Significa que algo irá mudar na situação e que sem Jesus não pode ser feito, mas que com ele o que é impossível se torna possível nele. Então, assim, caros teófilos, amigos de Deus, o evento transformador é a glorificação de Cristo. A morte de Jesus, na verdade, representa a abertura de uma porta. Eu sou a porta. A inauguração de um novo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que permite que aqueles que são de Jesus cheguem a Deus. Então, entendemos profundamente a expressão: a lei foi dada através de Moisés, a graça nos veio de Jesus Cristo. A graça é igual à nova criação, a nova porta, o novo caminho, a nova verdade, a nova vida. A graça em João significa a possibilidade de conhecer Deus. Não para escrever livros, mas para ter intimidade com Ele, para reconhecê-lo. Para reconhecê-lo. Então você que quer viver a teologia, busque a intimidade com Deus. Então essa é outra grande verdade que deve ser levada em conta por quem busca conhecer, entender a teologia de São João. E por incrível que pareça,
A graça de João significa a possibilidade de conhecer Deus. Graça. Nos dias de hoje a gente vê a palavra graça sendo usada das maneiras mais esdrúxulas e estapafúrdias do mundo. Ou seja, esta outra grande verdade de São João deve ser levada em conta de maneira especial por quem ainda busca aquela teologia da retribuição. É tão em voga nessas falácias de discursos de alguns segmentos religiosos fora e dentro do cristianismo. Diante do trabalho de Jesus, da nova criação, que torna a humanidade capaz de conhecer a Deus, o homem é colocado na atitude daquele que acolhe. Não que fica esperando moedinhas caindo do céu. Não, não é isso. É acolher Deus. É fazer com que o batismo que recebemos de fato exista, de fato nos transforme. Somos templos do Espírito Santo, morada de Deus. O céu começa aqui. A ação fundamental do homem na teologia de São João é expressa pelo verbo acolher, ou seja, receber o dom da graça. Quem crer e for batizado será salvo. Crer e for batizado. Por isso, cuidado, como você acolhe o que você acredita. Terceiro conceito importantíssimo. Jesus dá vida à sua comunidade. A terceira afirmação fundamental é que Jesus oferece a vida à sua comunidade. A expressão dar a vida tem dois significados possíveis. Vamos lá, primeiro, oferecer a vida dos outros, ou seja, perdê-la, morrer. E segundo, comunicar a vida aos outros, ou seja, fazer as pessoas viverem. O evento da Páscoa de Cristo, esses dois significados são presentes ao mesmo tempo, eles se coadunam. Ele dá a vida porque morre e assim comunica a vida aos outros. Se o grão não cai da terra e morre, ele não gera frutos. Então a vida eterna, esse fruto da graça, a vida eterna, a palavra em grego é aiônio. Essa palavra ela vai aparecer muitas vezes como dom do Cristo. Eu lhes dou vida eterna. João 10, 27 e 30. E o que é essa vida eterna? É a vida no Espírito. Ele entregou o Espírito, ou seja, no momento que ele entrega o Espírito, a vida é derramada sobre o mundo. João 19, 30, também 20 e 22. Em João, o conceito de vida eterna não implica simplesmente uma duração ilimitada, mas expressa viver plenamente. Aquilo que nós vamos escutar durante um capítulo inteiro. Bem-aventurados, felizes, vida em plenitude. A vida em plenitude, a santidade, a alegria eterna, ela é fonte. Ela tem a sua fonte na vida. A plenitude é realçada por Jesus no momento de sua morte. Quando, aqui é algo que para a gente prestar atenção. A fórmula fundamental pela qual João indica o evento da graça é Jesus, ele entregou o Espírito. João 19:30, leiam, entregue o Espírito e não expirou. Muitas vezes essa tradução, em vez de entregou o Espírito, é colocado expirou. Expirou, está para morrer. Porém, existem más traduções. E aí gera um erro muito grave. Porque João em momento nenhum diz que Jesus morreu. Diz que ele entregou o Espírito. E o significado é totalmente diferente. Na tradição, na fórmula original, especialmente criada, ele criou uma expressão para falar desse evento único. Como disse, todo homem morre, mas só Jesus entrega o Espírito. É fabuloso isso, né? Todo homem morre, mas só Jesus é capaz de entregar o Espírito. Porque a sua morte é dar a vida. Então, em latim é tradit spiritum, para indicar transmissão, entrega oficial do Espírito. Pneuma é a vida de Deus. Ele deu ao mundo a vida de Deus, o pneuma. Ou a ruá,
a Ruá da criação, do Gênesis, agora é derramada sobre o mundo, fazendo com que esse mundo seja novo, seja transformado. Então, finalizando já, né? Jesus ofereceu a salvação ao mundo. É Jesus que salva o mundo do poder demoníaco. Ele é o vencedor do príncipe deste mundo. Na cruz, ele é o salvador do mundo, ele dá a vida ao mundo. João usa o substantivo fé sempre como verbo acreditar, muito mais correto e capaz de indicar a atitude daquele que confia, daquele que crê. Então, finalizando agora, né, resumimos esta aula dessa maneira. Essas 4 aulas podem ser resumidas assim. No Evangelho de João, Jesus é o revelador, o criador, o doador da vida e o salvador. E a resposta do homem que se tornou cristão é saber isso, receber isso, guardar isso e acreditar nisso. Esses são os 4 grandes pilares da teologia de São João. Bom, gente boa, nós vamos tratar na próxima aula de temas específicos dentro do Evangelho de São João. Eu vou pegar temas, e aí vou explicá-los. Gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, até a próxima, fiquem com Deus e o Senhor vos guarde. O Senhor esteja convosco e permaneça entre nós.